Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rodrigo Mataruca e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Olá? Eu queria conversar com você um pouco sobre o inferno. Parece um tema meio tenebroso, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre o inferno? Primeiro que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus cria os céus e a terra perfeitos, sem nenhum defeito. E no versículo 2 a gente vê que ela veio a ser sem forma e vazia. E por que isso? A terra, antes de ser sem forma e vazia, ela era a morada dos anjos. Todos eram anjos de luz. E Lúcifer era um deles. E após a sua queda, Deus acende um fogo nele e nos anjos que estavam a favor dele, e eles perdem o brilho, perdem a luz. Por isso que hoje eles são escuros, chamados de demônios. E eles foram lançados à terra. E a terra veio a ser sem forma e vazia. E a Bíblia diz que havia trevas na face do abismo. Mas como assim abismo? Abismo é o lugar onde os anjos foram lançados. É um lugar profundo, sem fundo na verdade. Em Ezequiel capítulo 28, em Isaías 14, em Deuteronômio 32, a Bíblia vai falar um pouco sobre Satanás, sobre Lúcifer, sobre como foi a sua queda, sobre como Deus acendeu um fogo nele e como ele veio parar aqui nessa terra. Jesus também vai falar em Mateus capítulo 16 de como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O apóstolo Paulo também vai falar em Filipenses capítulo 2 de como todo joelho se dobrará até os joelhos que estão debaixo da terra. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 e o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3 que Jesus desceu às profundezas da terra. E em Lucas capítulo 16, Jesus conta de como era o paraíso abaixo da terra, junto com o inferno. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo também vai dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, ele diz. Antes da morte de Jesus, o paraíso, o inferno e o abismo eram em um lugar só abaixo da terra. De um lado era o inferno, no centro era o abismo e no outro lado o paraíso. O paraíso era o lugar dos justos, o inferno era o lugar dos injustos, dos pecadores que não se arrependeram, e o abismo era o lugar dos demônios, dos anjos caídos. Em Lucas capítulo 8, vai mostrar que Jesus estava expulsando um demônio e o demônio pede para ele não ser lançado no abismo. Note que nem os demônios querem ir para o abismo, porque é um lugar de tormento. E preste atenção, em nenhum lugar da Bíblia, falando da Bíblia sem os livros apócrifos, você vai ver a menção do purgatório. Mas o inferno e o abismo não é a versão final após o juízo final. Temos também o chamado Lago de Fogo, onde será lançado o anticristo, o falso profeta e o diabo, e todos aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida. Mas o inferno é uma pregação de Deus, porque Deus precisa amar os seus, aqueles que creram, aqueles que se arrependeram, aqueles que amam a Deus. E de certa forma, ele criou o inferno para separar o povo que não o ama com o povo que o ama. Mas primeiramente, Deus criou o inferno e o lago de fogo para os anjos caídos. Mas o homem se tornou como um deles após o pecado. E por isso, todo aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, depois de crer em Jesus, se não estiver com o nome lá, será lançado no lago de fogo. E não é por um dia, nem por um mês, nem por um ano. É para sempre. E Deus não criou o inferno para causar medo em nós ou para forçar a nossa salvação. Muito pelo contrário. Ele demonstra o seu amor, o seu cuidado pelos seus filhos, a sua paciência em esperar que ele se arrependa, que ele se volte para ele. E ainda há tempo para você que não crê em Jesus. Deus não deseja que você vá para o inferno. Deus espera que você seja salvo, seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida abundante, alegre na presença dele, eternamente. Hoje, o paraíso foi levado para o terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado. E é para lá que nós vamos. Aqueles que se arrependem, creem em Jesus e permanecem em sua palavra até o fim. Por isso, continue a lutar, continue a buscar, continue a se arrepender, continue a mergulhar na presença de Deus,
para que você ao final seja chamado de servo bom e fiel. Que esse vídeo possa ter te instruído, possa ter te abençoado, possa ter edificado a sua fé. Eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, dê o seu like, é muito importante para o crescimento do canal e para espalhar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Amém? Deus abençoe e até a próxima.